Bom dia, turma. Muito bom dia. Vamos começar nosso bate-papo de hoje. Essa que é a nossa primeira live de aquecimento para o treinamento Filhos Emocionalmente Saudáveis. O treinamento vai no ar semana que vem, segunda, quarta e sexta. Essa semana, todos os dias úteis, segunda a sexta, eu vou fazer lives aqui pelo Instagram. Sempre de manhã. Essas lives são aquecimento para o treinamento, vai semana que vem no ar, para quem tem filhos entre 1 e 9 anos e deseja formar filhos emocionalmente saudáveis. São lives bem direto ao ponto, bem práticas, para você já sair daqui com ferramentas para aplicar com seus filhos. Hoje a gente vai falar sobre telas, para que essa semana você já ajuste essa parada na sua casa. E esse é um movimento de limpeza, eu vou dizer assim, não é ajustar a tela que vai formar filho emocionalmente saudável, mas se você não ajusta, você não forma, entendeu? Então é como um movimento de limpeza. E sem falar que essa parada vai... eu nunca vi alguém que se arrependeu de ajustar as telas, né? Lá dentro do Educando no Caminho, eu tenho um programa que chama Educando, não está nem com as inscrições abertas. E a gente incentiva fortemente que os pais ajustem. E todos os pais sempre me mandam mensagem do tipo: André, meu filho está mais tranquilo, está mais concentrado, está conseguindo ficar focado, está menos ansioso, está mais fácil de dormir, a nossa relação está mais gostosa. Nunca eu vi alguém que se arrependeu. Tá joia? Então não sei se na sua casa você tem a rotina corrida, se não tem, a maioria vai ter, né? Eu não sei se você tem apoio, se não tem, cara, não sei. Mas se tiver algum barulho na sua cabeça do tipo, isso aí é só para quem... Não, esquece isso. Isso é só para quem tem a vida ideal, ou isso é só para quem tem apoio, ou isso, na minha realidade não dá. Cara, se você deixa esse barulho conduzir, seja com tempo de tela, seja com qualquer outra coisa na sua vida, você está de passageiro na história. Você está de passageiro. Você está deixando suas emoções conduzirem as suas decisões. E lógico que nossas decisões são emocionais, mas não é um processo de racionalizar a vida, é um processo de você conduzir, de dar saúde aos seus processos emocionais. A gente fala de formar filhos emocionalmente saudáveis, então você também precisa ir desenvolvendo essa parada em você. Beleza? Então estou fazendo esse alerta logo de início, porque senão não vai adiantar de nada. Você pode assistir a live inteira, você pode assistir todas as lives, você pode assistir o treinamento da semana que vem todo. Se você não andar por consciência, andar só pelo impulso da sensação, não vai adiantar. Porque sempre vai ter desculpa, sempre vai ter justificativa. Lá em Recife, eu sou de Recife, né? Lá em Recife, nos anos 90, tinha uma propaganda era de uma ótica, esqueci. De uma casa que vendia óculos. E eles falavam assim, tem gente que diz que é feio, que incomoda, que machuca. Para quem não quer, qualquer desculpa serve. Então, se você não quer ajustar o tempo de telas na sua casa, qualquer desculpa serve. Não dá, eu não tenho tempo. O meu filho fica em cima de mim o dia todo. Se eu não fizer isso, eu não consigo dar conta da casa. Para quem não quer, qualquer desculpa serve. Beleza? Alinhado? Vamos começar? Então baixa o seu material, comenta telas e baixa o PDF, porque você vai ver que é um passo a passo que eu vou passar por você aqui hoje. Aí, Recife, turma de Recife tá aqui. Um abraço especial para a turma de Recife. Morei lá em Tegipió, meu irmão, muitos anos. Morei em Campo Grande, morei em Tegipió. Já no final, depois eu saí de Recife, né? Morei também no Espinheiro, morei ali na João de Barros, com os meus pais, né? Tem gente de São Paulo, gente de Marília, gente de Recife, Fortaleza, sempre tem Fortaleza, Feira de Santana, Bahia. Geralmente quando eu vou de carro João Pessoa, Rio de Janeiro, eu durmo em Feira de Santana. Eu faço muito essa viagem. Gente, vamos lá, pega o seu material aí. O primeiro passo para você ajustar de vez o tempo de telas na sua casa é conscientização. O primeiro passo é na direção de dentro de mim. E por que conscientização? Cara, você sabe o quanto telas fazem mal na sua casa?
Se o seu filho fica muito no celular, no videogame, você sabe o quanto faz mal? Sei, André. Quanto tempo seu filho fica por dia? Ah, André, meu filho fica 3 horas por dia, fica 2 horas por dia. Então você não sabe. Não sabe. Porque se você soubesse, você não deixava muito tempo, não. Então, eu botei aqui 10 pontos no material. Depois você vai ler esse material, tá? Faça seu dever de casa. Mas eu botei 10 pontos aqui para você se conscientizar do quão mal faz. Por exemplo, quando eu era criança, era normal a gente tomar refrigerante. Hoje as crianças não tomam refrigerante com a mesma frequência que a nossa geração tomou. Por quê? Porque existe uma consciência do quanto faz mal. Tá? Então se você soubesse mesmo, seu filho não estava tanto tempo nas telas, não. Eu vou passar a jato aqui pelos impactos negativos, mas faça o seu dever de casa, leia. Primeiro ponto, problema de sono. E se seu filho dorme mal, tudo vai ser mais difícil, tá? Vai ser mais difícil o seu filho se regular emocionalmente. Vai ser mais difícil o seu filho se concentrar. Vai ser mais difícil o seu filho, os processos de crescimento físico, tá? Saúde do seu filho. Tudo. Tem um negócio que mexe com tudo. André, você está exagerando. Geralmente tudo a gente está generalizando, está exagerando. Não, sono não. Tudo piora se o seu filho não dorme bem. E telas prejudicam o sono. Problemas de comportamento, né? As telas vão deixar o seu filho mais ansioso, vão deixar o seu filho mais nervoso, vão deixar o seu filho com mais dificuldade de se regular também, assim como o sono inadequado. As telas também deixam, por motivos diferentes, mas também deixam, tá? Já se fala hoje de desenvolvimento de déficit de atenção por causa do tempo de telas. Não é só que deixa o seu filho com mais dificuldade de se concentrar. É que, dependendo do uso, dependendo da idade, dependendo do tipo, desenvolvimento de déficit de atenção. Aumento do risco de obesidade. Tá? Então, crianças que ficam mais tempo nas telas têm mais chance de desenvolver obesidade. Eu lembro, esse não vai estar aqui no material, eu acho, mas eu lembro de um estudozinho que eu li, que adolescentes, aí não eram crianças, adolescentes que ficavam 30 minutinhos nas redes sociais, gente, tinham mais chance de depressão. Olha isso, 30 minutos só. Dificuldade no desenvolvimento social. Se seu filho não tem os manejos sociais, não tem as leituras das insinuações sociais, sabe? Hoje em dia a turma está tanto na tela que não vai aprendendo a se relacionar. E quem não sabe se relacionar se arrebenta na vida, tá? Das coisas mais importantes da vida, relacionamento. Nós somos um animal muito social, a gente precisa. Tá? Problema de visão, aumento de ansiedade, depressão, impacto no desenvolvimento cerebral. Esse estudo eu li semana passada. Não é ficar muito nas telas, diminui o cérebro. Num português bem claro, emburrece o seu filho. Não é que o seu filho tem mais dificuldade de processar, é que o cérebro reduz algumas áreas. Tá entendendo? Seu filho fica um ser humano um homo sapiens sapiens menos desenvolvido. Olha isso. Então isso é muito importante, tá? Então, ó, conscientização, telas é muito perigoso. Resolva essa parada na sua casa. Então vamos para o que fazer para resolver, certo? Esse primeiro passo é mais para você olhar para dentro. Pô, eu preciso resolver. Vou resolver? Vou. A partir daqui, você não precisa de um material, tá? O material que eu vou passar aqui com você vai facilitar a sua vida. Mas se você decide, eu vou resolver essa parada na minha casa, você resolve. Se você passa por toda a live, por todo o material, e você não resolve, não decide, você não vai resolver. As pessoas não entendem o poder de uma decisão. Tá? Decida resolver essa parada na sua casa. Aí o que você vai fazer? Uma vez que você decidiu, se você é casado, você vai alinhar com o cônjuge, né? Porque senão vai ser muito difícil. Casamento é um constante alinhamento.
Ontem à noite, antes de dormir, eu e Mariana estávamos ali sentados no sofá, alinhando a nossa semana, como é que vai ser. Eu recomendo que você tenha um processo de alinhamento diário ou semanal, seja qual for, como que funciona aí. E na rotina da casa, tanto dessas atividades, de como vai ser amanhã o nosso dia e tal, mas também nessas rotinas contínuas. Telas é uma delas. O que você vai alinhar com o seu cônjuge? Para você alinhar, você tem que saber o tempo que vocês vão usar, tá? Você não vai chegar para uma conversa de alinhamento sem... Não é, vamos reduzir, mas reduzir quanto? Quando vai usar? Quanto tempo? De acordo com a idade. Então eu botei aqui no material a recomendação da Organização Mundial da Saúde, certo? E se você chegou aí depois, André, que material é esse que você está falando? É só comentar telas, vai chegar a mensagem aí no seu privado e você consegue baixar. A recomendação do tempo de telas da Organização Mundial da Saúde, OMS. Até 2 anos, 0 telas. 0, 0, 0, nada. Eu lembro que... eu já li, né? Eu não vou lembrar essa parada. Eu já li que antigamente se recomendava telas para as crianças pequenininhas, dizendo que era um processo educacional e tal. Não, hoje isso já caiu por terra. De 0 a 2 anos, 0 telas. Segundo a OMS, de 2 a 5 anos, no máximo 1 hora por dia, 6 a 10, no máximo 2 horas por dia, 11 a 18, máximo 3 horas por dia. Recomendações do Educando no Caminho, nosso protocolo aqui. Cara, 1 hora por dia é muito tempo para uma criança de 2 anos. André, você está indo contra a OMS? Exatamente. Na prática, o que eu vejo, e eu acompanho as famílias na prática, tá? Eu tenho aqui no Instagram, aqui as lives, os conteúdos que eu posto, e não é um acompanhamento, é simplesmente um compartilhar de conteúdo. Dentro do Educando no Caminho eu acompanho, a gente se encontra lá na nossa frequência quinzenal, tem o contato no privado, cara, faz assim, André, aqui em casa tá com esse problema, tá com aquele e tal. Então existe um acompanhamento. Eu vejo essa parada na prática, além de que eu tenho 3 filhos, né, gente? Então não estou falando de teoria. Na prática, 1 hora para uma criança de 2 anos é muito tempo. 2 horas por dia para uma criança de 6 anos é muito tempo. Então como que funciona na minha casa? Na minha casa a gente assiste um filme por semana e a gente assiste juntos, certo? Na sexta-feira é o dia do filme, é maior resenha aqui. Sexta-feira também é o dia que a gente come um docinho, uma porcariazinha. É o dia de dormir junto, é um dia meio que ali domingo, né? E as crianças têm 2 horas no final de semana. Então aqui na minha casa os meus filhos têm 10. Tá? Quando os meus filhos tinham 6, era um filme por semana, ponto final. Não tinha essas 2 horas. Com 9 anos, a gente passou a ter 1 hora no final de semana para brincadeiras, para joguinhos e tal. Eu tentei implementar isso com 8, eu percebi que eles ficaram muito ansiosos. Eu falei, não, cara, vocês estão vendo como tá ficando? Olha isso, olha assim, olha como o seu comportamento, olha como você está perguntando. Cara, tá fazendo mal. Vocês ainda não estão prontos para isso. Aí com 9 anos a gente tentou de novo, deu certo. E agora com 10, eles têm 2 horinhas no final de semana. E a gente vê o teu videogame aqui em casa no Natal passado. Os meus filhos com 10 anos. E aí a gente tem 1 horinha jogando juntos e tal. Por que eu assisto o filme junto com as crianças? Cara, porque não é só o processo de ansiedade, sabe? É a educação que eles estão recebendo nas telas. Eu lembro de um filme que eu assisti, e direto tem essas coisas. Mas eu tô lembrando agora de um filme que eu assisti com as crianças. Peraí, deixa eu dar um gole d'água aqui, gente. E aí no filme, a menina... filha, tinha lá a família, e a menina começava a desobedecer a mãe. E quando ela começava a desobedecer a mãe, adivinha? As coisas começavam a dar certo para ela. Ela ficava mais feliz. E aí beleza, né? Eu guardei isso. Depois do filme, eu conversando com as crianças, eu perguntei assim, vocês perceberam que a menina começou a desobedecer as regras da casa, começou a desobedecer a mãe e tal. Vocês acham que foi bom ou foi ruim ela ter desobedecido a mãe?
Isabela falou assim, foi bom. Por quê? Quando ela começou a desobedecer, olha só, aconteceu isso. Quanta coisa boa aconteceu, então foi bom ela ter desobedecido. Percebe? Os filmes vão educando os nossos filhos também, tá? E eu estou falando de uma criança que está numa casa onde intencionalmente se educa para ser emocionalmente saudável. Uma criança onde está numa casa que os pais são próximos, que recebem instrução, que conversa e tal. E no meio da cor, no meio da música, no meio da brincadeira, o filme vai transmitindo a mensagenzinha para o seu filho. O que a mamãe fala, a mamãe já passou. A mamãe está ultrapassada. Ela não sabe das coisas. A gente que agora sabe. Então, eu intencionalmente assisto o filme juntos para ver as boas lições, e tem ótimos filmes, tá? Que tem boas lições que você pode extrair, e também, isso aqui que o filme ensinou para você tá errado. Fica ligado nisso, tá? Então, é assim que funciona na minha casa. Eu recomendo para você quanto menos melhor. É isso que a gente recomenda dentro do Educando no Caminho. Tem casas que, André, aqui em casa, 0 no dia, é melhor 15 minutos por dia. Se é 0, meu filho fica pedindo. Se eu dou 15 minutos, cara, tá tranquilo, ele não fica nervoso, ele não fica ansioso, é um tempinho curtinho e meio que supre ali a demandazinha de SG. Então, beleza, veja o que funciona melhor na sua casa. E aí, essas casas dessas pessoas que eu tô falando, no final de semana eles fazem o dia do filme e tal, essa resenha toda. Então, veja o que funciona melhor. Uma vez que você e seu cônjuge pensaram em como vocês querem fazer o tempo de telas, como você vai conversar. Eu botei no material aqui até exemplo de abordagem, gente. Olha isso. Mais fácil do que isso, né? Mamão com açúcar, isso aqui. Cara, porque pode ser que o seu cônjuge seja muito parceiro nisso, já tenha consciência de que muito tempo de telas faz mal. Pode ser que ele esteja ainda naquele discurso que foi ensinado de que, olhem só os benefícios da tela. É lógico que se a gente olha de maneira específica, vai trazer benefícios. Então, pode jogar videogame, vai trazer mais coordenação motora. Cara, às vezes os malefícios são tão... Às vezes não, nesse caso os malefícios são tão maiores. Saca? E aí ele viu ali alguma notícia, alguma coisa e se prendeu. Então você vai conversar com ele. Quando você for conversar, principalmente se o seu cônjuge é do time de que é a favor de que as crianças vejam telas, hoje em dia o mundo é assim mesmo, a modernidade a gente tem que incorporar na nossa casa. Claro que tem, mas com sabedoria. Você vai trazer dados concretos. Você não vai chegar julgando. Pensa o seguinte, e aqui comunicação. A gente poderia fazer uma semana inteira só de lives sobre comunicação. O básico do básico do básico da comunicação. Você vai conversar com uma pessoa e quer persuadi-la para caminhar numa direção, você não vai chegar colocando ela numa postura armada. Geralmente os cônjuges vão conversar e já começa no primeiro passo, a primeira frase já começa perdendo o jogo. Se você chega criticando, se você chega julgando, se você chega apontando, se você chega num tom de que eu sei, você não sabe, de que eu sempre falei, você sempre esteve errado e por culpa sua, você já perdeu o jogo. Porque aí não é mais sobre vocês pensarem no que é melhor para a família de vocês, não é mais sobre vocês avaliarem, analisarem e tomarem uma decisão do que é melhor na casa de vocês. É sobre quem está certo e quem está errado. É sobre eu me defender do ataque que está vindo. Então, se você vai conversar e você começa com essas posturas, você já perdeu o jogo. Por sua causa, você... Olha aqui, eu sempre falei pra você que assistir muita tela fazia mal. Cara, perdeu. Então, como que você vai fazer? Você vai chegar trazendo dados. Meu amor, meu bem, meu docinho de coco, meu chuchuzinho. Seguinte, eu vi esse estudo científico aqui e vi como que as telas prejudicam. Amor, eu escrevi aqui, vou ler o que eu escrevi. Amor, estive pesquisando sobre o tempo que as crianças passam nas telas e vi que a OMS recomenda no máximo 1 hora por dia para a nossa faixa etária. Eu realmente acho que precisamos ajustar isso aqui em casa para garantir que eles cresçam de forma saudável. Percebe? Então chega com dados, cara. Aí depois você vai explicar os benefícios da redução.
eu acredito que se diminuirmos o tempo de telas, vamos passar mais tempo juntos em família, vamos ter menos birras e menos conflitos. Além disso, podemos ajudar nosso filho a se desenvolver socialmente, criatividade e tudo mais. E aí vocês vão estabelecer a nova rotina. Saca? E aqui você vai falar do seu jeito, né? Você não tem que chegar feito um robô lá. Mas pense nisso, leia aqui o material. É muito importante você ter um mínimo de habilidade ali social na comunicação com o seu cônjuge, para chegar no alinhamento, tá? Depois que você e seu cônjuge alinharem, vocês vão comunicar a nova regra da casa para os filhos. Perceba que vocês não vão negociar. Não vai ser um diálogo onde vocês estão no mesmo patamar. A sua casa não é uma democracia. As crianças não têm voto do mesmo peso que você. Você não tem que chegar numa postura passiva de quem está abaixo da hierarquia, pedindo para o filho, a partir de hoje... Não, para com isso, cara. É uma comunicação. A partir de hoje vai ser assim, 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 assado. Eu trago exemplo aqui também de como conversar com o filho. Olha isso, cara. Até script. Introdução. Filho, existe algo muito importante que precisamos conversar. Quero falar sobre algo que está fazendo mal, tal. Depois que você tem essa introdução, você vai explicar na linguagem do seu filho, no tamanho, na idade dele, alguns problemas. Deixa você fraco aqui, se é uma criança pequenininha. Deixa você fraco aqui na cabeça. Se é uma criança maiorzinha, você já pode falar. Nervoso, ansioso e tudo mais. Depois que você já falou, tem uma parada que faz muito mal. Aí que você vai dizer o que é. É assistir muito desenho. E a partir de hoje, nossa rotina vai ser assim. Tal. Entendeu? E aqui uma coisa muito importante. Uma vez que você definiu uma rotina, deixe muito claro qual o dia e o horário. O horário não precisa ser 7 da noite. Pode ser depois do jantar, por exemplo, né? Não precisa ser 9 horas da manhã. Pode ser na parte da manhã. Mas por quê? Porque se você entrar numa de, eu vou fazer ali 15 minutos por dia. Aí na segunda-feira você faz de manhã. Na terça-feira você faz à tarde. Na quarta-feira você passa do tempo. Na quinta-feira você fala, não, teve muita tela aqui, vamos passar 3 dias sem. Aí passa 3 dias sem. Aí no domingo, se pode a qualquer momento, mesmo que assista pouco, mas às vezes pode, às vezes não pode. Às vezes vai, às vezes não vai. Tem vez que mamãe deixa, tem vez que papai não deixa. Se pode a qualquer momento, eu quero o tempo todo. Isso vale para telas, isso vale para doces, isso vale, cara, tudo que for muito desejável, dá muita vontade, estabeleça a regra na rotina, o dia e o turno. Aqui em casa a gente tem dia de assistir filme, a gente tem dia de dormir junto, a gente tem dia de comer doce. Por quê? Porque senão eu quero o tempo todo. Aí quando for na quarta-feira, digamos que vocês vão assistir filme na sexta juntos. Quando for na quarta-feira, seu filho fala, mamãe, eu quero assistir. Meu amor, qual é o dia que a gente combinou? Sexta. Hoje é que dia? Quarta. Então, meu amor, na sexta-feira a gente assiste. André, mas aí ele vai fazer birra. Beleza, você lida com a birra. Ele vai ficar triste. Cara, seu filho aguenta uma tristezazinha. Mas ele... Tudo você lida. Mas o dia do filme ou de qualquer outra coisa que você estabelecer, pega esses conceitos aqui e aplica para muito mais do que somente telas. Tá? O dia é na sexta-feira. E não é sexta-feira qualquer horário. Na sexta-feira tal horário. Aí vai ficar muito mais fácil. Uma hora o seu filho entende mesmo que é na sexta-feira. Agora, se você tiver no time que estabelece a regra e não cumpre, que dá um comando e não faz acontecer, que faz um combinado e não cumpre o próprio combinado, aí esquece, velho. Teu filho vai percebendo que você não banca o que você fala, e se você não banca o que você fala, ele quer o tempo todo. Entendeu? Quando o seu filho, anota essa aí pra você,
Quando o seu filho tiver 100% de certeza que o que o papai fala vai acontecer, cara, fica mais fácil. Seja a tela, seja o passeio, seja a hora de dormir, seja o que for. O papai falou, seu filho sabe que vai acontecer. E como que ele sabe? Se no dia a dia, na prática, o que o papai fala acontece. Desde coisas, papai, hoje à noite a gente vai sair, vai brincar. Não, papai, hoje vai chegar mais cedo. Não, hoje 8 horas tem que desligar o videogame para dormir. Quando você passa segurança na sua fala, e passar segurança tem a ver com o modo de falar e tem a ver com o histórico recente que o seu filho tem na interação com você, de que o que o papai fala acontece, as coisas vão ficar mais fáceis. Entendeu? Então é muito mais sobre você dar peso ao que você fala, muito mais sobre você dar valor ao que você fala, do que uma técnica de como regular o desafio ou como controlar o momento intenso com meu filho. Joia? E aí, o último passo aqui, execução e conclusão, já entrei nele, falando sobre esse assunto. Então, comenta telas, baixa o material, aplique na sua casa. Se você seguir esses passos que eu coloquei aqui, você vai ver que essa semana você já começa a ajustar. Se prepare para o período de abstinência, né? Então, se o seu filho fica muito na tela e você hoje começa a regular essa parada, eu não acho que hoje ele vai ficar mais tranquilo, suave, doce e legalzinho. Vai ficar intenso, o bicho vai pegar. É como um períodozinho de abstinência. Mas depois de vencido, cara, passa rápido essa parada. Pode ser que daqui a 2 semanas vocês estejam vivendo uma outra realidade. Eu lembro da Carol, a aluna do Educando no Caminho, filhinha dela de 3 anos, cara. 3 aninhos só, ficava muito na tela. Ela home office, e aí ela falava, André, não tem como, cara. Não tem como, eu fico no home office, se eu não boto a minha filha na tela, eu não consigo trabalhar, porque a minha filha fica em cima de mim o dia todo. E aí tem um encontro da gente lá, né? Eu falei, Carol, eu tô falando pra você que eu, na posição de mentor, que tô te orientando aqui, tô falando pra você que essa parada é muito importante. Se você vai fazer ou não, é uma decisão sua. Você está acreditando numa justificativa que a sua cabeça está te dando que não tem como. Você quer entrar nisso? Se você quiser, a gente resolve. Se você não quiser, a gente não vai gastar tempo e energia com isso. Agora, é muito importante para sua filha. E aí eu trouxe, né, os problemas que causam. E aí, vamos ou não vamos resolver isso? Ela falou, vamos. Então tá bom. Aí passei com ela esses passos aqui, que eu passei com vocês. No outro encontro, a gente se encontra lá quinzenalmente, né? No outro encontro, gente, ela falou assim, André, a minha filha, eu não conseguia nem ler uma historinha para ela completa. Porque eu começava a ler, era um nível de ansiedade que ela já queria ver o final da história. Livrinho pequenininho, de historinha, na hora de botar para dormir. Eu já li vários livrinhos para ela. Em uma semaninha, colocando em prática o que você falou, ajustou o tempo de telas na minha casa. Minha filha está menos ansiosa. Minha filha está mais doce. Minha filha está ouvindo mais. Sabe aquela criança que fica interrompendo, não consegue ouvir uma frase completa? O comportamento da minha filha está melhor. Inclusive, eu consigo trabalhar de boa, mesmo a minha filha não ficando nas telas. O que a Carol fez? Fez isso aqui. E, lógico, acompanhou a filha, né? Sobreviveu ali os 4 diazinhos de abstinência e depois ficou tudo mais fácil. Eu já li vários livrinhos de historinha para ela. Pô, que gostoso conseguir botar minha filha para dormir e ler um livrinho de historinha que eu não conseguia antes. Tá joia? Então pratiquem. Gente, essas lives são aulas que eu estou fazendo no formato de lives. São de aquecimento para o treinamento Filhos Emocionalmente Saudáveis, que vai semana que vem no ar. Assistam, para quem tem filhos entre 1 e 9 anos. Se você não baixou o material da live de hoje, é só comentar telas aqui, que vai chegar lá no seu direct. Se você já está no grupo do WhatsApp da gente, na comunidade, vai lá na descrição, tem tanto material dessa aula agora, como das próximas que eu vou fazer. Tá joia? E se você tem perguntinhas sobre filhos entre 1 e 9 anos, só mandar sua pergunta, eu vou responder aqui pelo menos 2 perguntinhas. O Victor mandou aí, ó. Victor, meu irmão, um abraço para você.
0 telas aqui, bebê de 1 ano e meio. Maravilha, meu irmão. Deixa eu ver aqui. Abraço, Rosana. Rosana é o nome da minha mãe, inclusive. Rosana mandou aí um agradecimento. Pais separados aqui em casa. Tenta o máximo de 0 telas, mas quando vai para casa do pai, volta mais ansiosa e querendo usar telas o tempo todo. Faz birras. Como lidar? Duda, ó, aqui no material eu dou exemplo de conversa entre cônjuges. Cara, o roteiro é o mesmo para o seu caso, né? Que são pais separados. É lógico que o fato do divórcio pode complicar, tá? Então, você pensa o que você controla. Você controla conversar com o pai. Você controla buscar um alinhamento. Agora, se vai ter ou não telas lá na casa do pai, você não controla essa parada. Se vocês têm um mínimo de maturidade para ter uma sociedade entre vocês, porque vocês não são mais parceiros de vida, vocês não compartilham mais a vida, né? Mas vocês são parceiros na educação da filha de vocês, né? Vocês continuam sócios na criação. O Miguel, que é o meu mais velho, ele foi do meu primeiro casamento. Pô, imagina, 2 pessoas casam querendo fazer dar certo, não conseguem. E eu saí do casamento com essa convicção de que, pô, eu preciso aprender relacionamento, né? Eu fali um casamento, imagina. E teve uma conversa com a Bárbara que a gente falou assim: a nossa prioridade é o Miguel. Não é o André, nem a Bárbara, não é a minha vontade, nem a vontade da Bárbara. A nossa prioridade é o Miguel. Então, muitas vezes, você vai engolir uns sapos, muitas vezes não vai ser do seu jeito, você vai até pensar em quais guerras você vai entrar, mas a sua prioridade é a filhinha de vocês. Se vocês tiverem esse nível de maturidade, vai ficar mais fácil. E de repente um tem e o outro não tem, né? Eu sei que muitas vezes o outro busca a guerra também, mas pensa qual nível de acordo você consegue ter, tá? E assim como eu falei lá, ainda mais para você. Se você entra numa conversa de alinhamento, apontando, criticando, julgando, você já perdeu, tá? Dependendo do histórico de vocês, pode ser que qualquer coisa que você fala já seja visto como uma ameaça, já coloca o outro na defensiva. Mas você vai ver que com o tempo, o outro vai percebendo a real intenção de que eu não estou aqui para apontar, eu estou aqui para ajudar, e vai gerando no coração do outro reciprocidade, certo? Isso vale para telas, vale para qualquer coisa. Então talvez você precise fazer um trabalho ao longo do tempo de ir limpando o histórico de conflitos para ir apresentando para o outro que a partir daqui a minha postura de fato é pensar no melhor para nossa filha. Esse é um ponto. Dito isso, você só controla o que você controla. Você não controla a casa do outro. Se for lá e ficar nas telas mesmo, você vai ter que lidar com a birra, vai ter que lidar com a ansiedade, mas vai ter a regra da casa do papai e vai ter a regra da casa da mamãe. Na casa do papai é isso aqui, na casa da mamãe é essa regra aqui. Se você quiser, até dependendo da idade, para ficar mais fácil para sua filha entender, até botar um quadrozinho mostrando lá qual dia que vai ter. Durante a live aqui eu falei para você, estabeleça a regra, diga o dia e o turno. Então, o filme vai ser na sexta-feira à noite, que é o dia que mamãe e a filha dormem juntas e vai ser uma resenha, a gente vai fazer uma pipoca, vai comer um negocinho e tal. Saca? Mamãe, eu quero assistir. Que dia é hoje, meu amor? Hoje é sábado. Então, filha, hoje não tem não. Mas eu quero... Aí você não entra numa... Isso é um vacilo que muitos pais caem. Entra numa explicação eterna. Aí começa a dar satisfação para os filhos. Aí começa não com a palavra, mas com o tom, com o jeito, com a postura, com o meu espírito. Começa até a pedir desculpa para o filho porque está dizendo não para ele. Mamãe, por que não? O que a mamãe falou para você, meu amor? Mas eu quero assistir. Eu sei, minha mamãe está vendo que você está com muita vontade de assistir. A nossa regra é que na sexta-feira a gente assiste. Aí começa a birra, aí se joga no chão. Aí você lida com isso.
Não é para ser um bicho de 7 cabeças birra não, tá, gente? Não é, cara. Se você vai ficando em paz com as suas emoções, se você vai adquirindo competência na habilidade de educação de filhos, não é para ser, cara. É para ser uma parada relativamente simples de lidar. Aí a sua filha vai começando a entender que, opa, na casa da mamãe é desse jeito aqui. E aí quando ela chega na casa da mamãe, ela já sabe como que a banda toca lá. Tá joia? Tem a regra da casa do papai, tem a regra da casa da mamãe. Pensa nisso, veja até onde você consegue alinhar com o seu ex e coloque em prática. Joia? Turma, vou seguir aqui com a rotina. Um abraço para vocês. A gravação vai estar disponível lá na nossa comunidade do WhatsApp. Não fica salvo aqui no Instagram, mas vai ficar lá na nossa comunidade. Só que assiste porque sai do ar, tá bom? Lembrando que tudo que vai rolar essa semana aqui é aquecimento. Um abraço para você, Duda. Imagina, coloca em prática, cara. Tudo que está rolando aqui essa semana é aquecimento para o treinamento Filhos Emocionalmente Saudáveis, que vai na semana que vem. Assiste o treinamento, cara. Pode ser realmente um marco na história da sua casa, da sua família, na educação, na saúde emocional do seu filho. Tá? Isso pode fazer diferença na vida inteira deles. Valeu, gente. Um abraço. Até amanhã.